Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é Deus e quer se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus e se fazendo de Deus. Então, irmãos, eu quero trazer para vocês um ensino hoje, aleluia Jesus, para que vocês venham ter discernimento quando vocês verem uma profecia sobre a vinda de Jesus e a vinda do anticristo, aleluia Jesus. Então, segundo Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele vai dizer, o tema diz assim, ó, Deus julgará os pecadores na vinda de Cristo. Jesus, quando vem, ele vem então para arrebatar a igreja. Jesus vem uma vez só. Quando ele vem, ele já vem para arrebatar a igreja. Então, ele vai dizer assim que aqueles que atribularam vocês, ele vai vir agora para atribular, para fazer justiça para aqueles que foram atribulados, aqueles que atribularam vocês, a nós que somos servos de Deus, e aqueles que não quiseram conhecer, aleluia, Jesus, o Senhor. Então, versículo 9, então eles serão expulsos da presença do Senhor só pelo poder da glória de Deus, quando o Senhor vier para ser glorificado em seus santos, para fazer aquele dia um dia admirado por todos aqueles que creram. Então, quando Jesus vier, ele vai fazer vingança contra os nossos inimigos e ele vai ser glorificado perante os seus santos. Quem são os seus santos? Os que estão aqui na terra e são os servos de Deus. E ele diz mais assim, ó, ele diz assim sobre a manifestação do homem do pecado. Ele diz assim, ó, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, quer dizer o que? O nosso encontro, a reunião é encontro, o nosso encontro com ele nos ares. Ele vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, eu não quero que vocês, Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 2 ao 3, que vai dizer assim, eu não quero que vocês se abalem nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se o dia do Senhor já tivesse chegou. Aí ele vai dizer bem assim, ninguém de modo algum vos engane. Não será assim, antes virá a apostasia e vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que vai se levantar contra tudo que se chama Deus, é objeto de adoração de todas as pessoas, porque eles vão crer que o anticristo é o Messias, mas não é. Então ele está dizendo o quê? O que Paulo está dizendo para nós? Não pensem, aleluia Jesus, que o Senhor virá antes do anticristo. Ele vai dizer assim no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, que ninguém de modo algum vos engane. Não deixe ser enganado, porque a palavra está deixando bem clara. 2 Tessalonicenses capítulo 2, todo o versículo do capítulo 2, ele vai dizer, não deixe ser enganados. Por quê? Porque é necessário primeiro que venha o homem da perdição, o filho da perdição. É isso que Paulo está dizendo, não sejam enganados. Quem vai vir primeiro é o homem da perdição. Não deixe que vocês sejam enganados. Agora nós vamos lá, irmãos, para Apocalipse 19. Eis que apareceu agora no Apocalipse 19, versículo 3.
Eis que aparece nos céus agora um cavaleiro com roupas manchadas, com um cavalo branco, com roupas manchadas de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. O exército celestial seguia ele. Quem são? Os anjos que vêm em cavalos junto com Jesus. Ele vai ferir todas as nações. Apocalipse 19, 14. Apocalipse 19, 18 vai dizer assim: o anjo chama todas as aves para comer a carne dos comandantes, dos reis, dos valentes, dos escravos, dos livres, dos grandes, dos pequenos, para a grande ceia do Senhor. Porque quando Jesus vem e fere as nações, todos esses que eu comentei, eles vão ser mortos. Então o Senhor chamará as aves para comer a carne deles. E aí, no Apocalipse 19, 19 diz assim: eu vi a besta. Quem que é a besta? O anticristo e o falso profeta e os seus exércitos para guerrear contra o exército celestial. Então eles vão se levantar agora contra, aleluia, Jesus, o exército celestial, que creio que será o povo de Deus. Então, quando o Senhor vir, o que o Senhor vai fazer? Eles nem vão conseguir sequer guerrear. Aleluia, Jesus. Porque Apocalipse 19, 20 vai dizer assim, ó: a besta e o anticristo, desculpa, irmãos, a besta que é o anticristo e o falso profeta, eles que enganaram todas as nações, eles colocaram um sinal na mão e na testa, que é o chip. Eles serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, para que vocês possam entender, quando Jesus vir em glória, com as suas vestes manchadas de sangue, ele vai exterminar as nações. Aleluia, Jesus. Mas vai ficar muitas pessoas aqui ainda. Muitos vão morrer. Na vinda dele, no arrebatamento da igreja, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o anticristo e o falso profeta e vai jogar eles, aleluia, Jesus, dentro do lago de fogo, vivos, que arde com enxofre. E os demais vão ser mortos com uma espada, porque ele vem com uma espada na boca, eles serão mortos, os restantes serão mortos com essa espada na boca, aleluia, Jesus. E depois que tudo isso acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar Satanás, ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos Ele vai aprisionar por 1000 anos. Então agora que ele já veio, já jogou o anticristo, já jogou o falso profeta no lago de fogo, ele arrebata a igreja, leva a igreja e vai para o milênio. Aleluia, Jesus. Então, Satanás ficará preso durante 1000 anos ali e terá muitas pessoas aqui na terra. Então, depois do arrebatamento, Satanás não estará na terra mais, porque ele estará preso e não vai agora influenciar ninguém ali. Aleluia, Jesus, que vai ficar aqui na terra. Olha como o que a palavra de Deus nos fala, irmãos? Totalmente diferente o que a gente anda ouvindo por aí. Nós temos que entender isso, irmãos. Apocalipse 20 vai falar sobre os 1000 anos. Satanás será jogado, será aprisionado por um pouco de tempo. Depois ele vai ser solto, ele vai tentar guerrear com os santos que estarão junto com Deus Pai, os que foram arrebatados. Então ele será jogado junto com o falso profeta e o anticristo que estão ardendo lá no lago de fogo. Então não cai nessas fábulas dizendo que, nessas profecias dizendo, aleluia, Jesus, que a igreja, que o anticristo, que o Senhor vem, arrebata a igreja e depois as pessoas ficam sofrendo aqui junto com o anticristo e o falso profeta. Isso não condiz com a palavra. Isso não é verdade. Confira os versículos que eu deixei para que vocês não sejam enganados com profecias falsas, dizendo isso, que a igreja será arrebatada,
a qualquer momento, sendo que a igreja será arrebatada na sétima trombeta, tá bem, irmãos?